Beleza, galera? Vamos então para a nossa aula de Sociologia, iniciando então o segundo bimestre. O tema desse segundo bimestre é globalização, tá? Então, Sociologia também estuda este fenômeno histórico que é a tal da globalização. E aí, como subtítulo, eu coloquei ali o mundo na palma da mão. O mundo, a partir do processo globalizatório, ficou tão pequeno que nós temos alcance a qualquer parte do globo através do celular na nossa mão, através de um clique do mouse. Eu posso comprar um produto lá no interior da China, no interior da Europa e trazê-lo aqui para o Brasil. Eu posso comprar nos Estados Unidos. Então, o mundo parece agora caber na nossa mão. O tempo encurtou, as distâncias encurtaram. Então, tudo esse processo agora aí tem esse tempo encurtado, as distâncias encurtadas, eles têm consequências sociais. Então, por isso, a globalização também é estudada pela sociologia. Vamos lá, então, à nossa aula. Então, o que é essa tal globalização? Então, a globalização é definido como um processo, porque não é um fato isolado, que aconteceu em um tempo. A globalização, ela continua ainda atuando. Então, a globalização é um processo de interação e integração entre pessoas, entre empresas e governos de diferentes nações. Então, esse processo globalizatório, ele foi impulsionado pelo comércio e pelo investimento das empresas internacionais em tecnologia da informação. A informação, hoje em dia, com o processo globalizatório, também é uma mercadoria a ser comprada, a ser vendida, a ser trocada. Então, esse processo de globalização, ele é tão gigantesco, porque ele é a nível global, obviamente, que ele tem impactos no meio ambiente, na nossa cultura, nos sistemas políticos. Os países são obrigados a alterar algumas coisas, na economia, na prosperidade ou não prosperidade, no bem-estar físico humano ou no mal-estar físico. Então, consequentemente, todos esses impactos aí obrigam as sociedades mundiais a se ajustarem à globalização, ou se ajustarem com consequências positivas, né, com efeitos positivos, ou se ajustarem com efeitos negativos da globalização. Mas, professor, eu já vi globalização lá na aula de geografia. Por que em sociologia também? Ora, porque a globalização impacta na vida e no trabalho das pessoas, impacta nas famílias, impacta nas sociedades, impacta na renda, na proteção social que as pessoas têm do Estado ou não têm. Então, por esse fato aí, a sociologia precisa então estudar qual é o impacto que esse fato econômico, político tem na maneira como as sociedades se organizam, em como as pessoas organizam a sua vida. Então tá lá, ó, além do mundo do trabalho, a dimensão social também se refere a questões de segurança, a cultura, a como eu vejo a minha cultura, a como eu consumo a cultura de outros países, né? A identidade cultural, a globalização, ela tem esse efeito, causa choques de identidade cultural. A globalização, ela pode incluir as pessoas, mas ela também pode excluir, pode impactar na maneira como as famílias se organizam, nas pequenas comunidades. É isso, então, que a sociologia faz. Ela vai entender como que a globalização tem impactado na vida das pessoas. Por isso que, além de vocês verem lá em geografia os impactos relacionados aos aspectos geográficos da globalização, tem também os impactos sociais. Por isso, os sociólogos se dedicam a estudar como a globalização afetou e como ela tem afetado a vida das pessoas. Então, quais são aí aquelas pessoas, aqueles sociólogos que são críticos da globalização? Quais são as críticas que eles fazem a esse processo aí? Segundo alguns sociólogos, não são todos, tem aqueles que têm a visão positiva da globalização, porque ela tem aspectos positivos. Então, a globalização exacerbou problemas de desemprego.
ela aumentou em algumas regiões a desigualdade social e a pobreza. E ela pode ter contribuído agora, neste momento que nós estamos vivendo, para o retorno da xenofobia. O que é xenofobia? É a aversão ao estrangeiro, é o ódio ao estrangeiro, é o ódio ao diferente. Como a globalização propõe que as pessoas também tenham livre circulação, que as culturas se encontrem, esse encontro ele pode se tornar um confronto dependendo do momento econômico que cada nação está vivendo. Vocês podem ver, por exemplo, aí na Europa, né, o conflito entre a cultura europeia cristã e os muçulmanos ali da África, do Oriente Médio, que têm ido para a Europa em busca de melhores condições de vida. Então a gente vê na Europa agora aí um retorno da xenofobia. Também vemos essa xenofobia lá nos Estados Unidos, né? A grande migração de pessoas dos países latino-americanos para os Estados Unidos também tem causado um ódio aos latinos, um ódio aos asiáticos, tá? Então, a globalização, ela circula mercadorias, propõe a circulação de mercadorias, propõe a circulação de informação, mas também propõe a circulação de pessoas. E nessa circulação de pessoas, com culturas diferentes, nós podemos então ter aí essa xenofobia. E também temos a destruição de economias locais. Tem em certo local uma pequena economia que vive ainda, de certo modo, um pouquinho atrasado, e aí chega uma grande corporação com o seu produto e ela então destrói ali a economia local, a economia da região. Se organizava de um certo modo, as pessoas plantavam coisas que eram para a sua subsistência, para a sua vida. Aí chega uma grande corporação agrícola, por exemplo, e faz com que as pessoas daquela região passem a plantar, passem a cultivar aquilo que a empresa quer. Então, toda a região daquele local ali passa a plantar aquilo que a grande corporação quer, soja ou milho, e essa região para de produzir seus alimentos. Perceberam só? Então, nós temos a destruição de uma economia em local para favorecer uma grande corporação. Isso pode ter aspecto positivo, mas também pode ter um aspecto negativo. Quais são as características da globalização? Marcante. Então, olha o conceito ali, ó. Integração das economias mundiais, interdependência e grande desenvolvimento tecnológico. O que é integração? Então, na globalização, essa integração ela corresponde ao aumento das ligações. Integrar significa que as coisas estão mais juntas, estão mais próximas. Então, corresponde ao aumento das ligações políticas. Os governos de diversos países se ligam uns aos outros para estabelecer blocos políticos, blocos econômicos. Corresponde à integração das economias. A gente pode ver aqui no Mercosul, é um exemplo de integração econômica. O bloco europeu é um exemplo de integração econômica. Então, essa integração ela também pode ocorrer socialmente e pode ocorrer culturalmente. Então, para que haja essa integração das economias, essa integração política, social e cultural, então tem que envolver, tem que ocorrer a eliminação das barreiras restritivas à circulação de dinheiro, de mercadorias e serviços entre as nações. Então, o mundo agora aqui, ele está se integrando. Eu posso sair do Brasil e ir passear nos Estados Unidos, ir passear na Europa ou até mesmo morar. Essa é a ideia da globalização. Mas essa integração propõe também que, já que as pessoas estão circulando, que as doenças também estão circulando. As pessoas também podem circular na globalização, não só as mercadorias. Porém, depende. Há países que não veem com bons olhos a chegada de certas pessoas, de certas culturas em seus locais. Então, apesar da globalização, quando ela foi ali muito elogiada após a Segunda Guerra Mundial,
como um fato positivo para a humanidade, né? Agora, recentemente, a circulação de pessoas tem começado a ficar mais estrita. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump quer construir está construindo um muro na fronteira com o México para impedir que os mexicanos ou que os latinos entrem lá no país norte-americano. Percebam só. E, voltando aqui ao assunto, as doenças também circulam com as pessoas, como é o caso agora que nós temos visto em relação ao coronavírus. Olha que interessante, no mapa da direita, nós temos aqui então os locais onde os casos de coronavírus estão mais marcantes, são em maior número. Se vocês olharem no mapa da esquerda, esse mapa aí corresponde à quantidade de voos internacionais que nós temos diariamente no mundo. Reparem só que a quantidade de voos corresponde à quantidade a intensidade de vírus nos países da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Interessante, né? Quanto maior ali a circulação de pessoas, maior também é a incidência do vírus. Então, as doenças também fazem parte do processo globalizatório e têm impacto na nossa vida. Olha só que momento nós estamos passando. Então, era isso hoje. A nossa aula, a minha intenção, então, era só que vocês conhecessem aí alguns aspectos da globalização e alguns conceitos, o de integração, o de interdependência, o conceito de globalização, os impactos positivos e negativos, que vai ser esse, então, o tema do nosso bimestre. Ok, galera? Até a próxima. Um abraço.